Bom dia a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E essa paz que vive e reina para todo sempre. Hoje, para a nossa meditação, trago a todos vocês, amantes da palavra de Deus, né? Em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 19. 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 diz assim: quero falar hoje sobre o sinal e a adoração. São diferentes. O sinal é um, a adoração é outra. Tem gente que diz que o sinal é que a pessoa vai receber é a mente, é as mãos, vai trabalhar pro anticristo, para a besta. Nada disso. Não é nada disso. Tem nada a ver. Sinal é uma coisa, adoração é outra. Adoração a pessoa vai adorar. Aí tem gente que diz que sinal é que a pessoa vai servir, vai ser na mente, na mão vai trabalhar para ele, vai servir. Nada disso. Presta atenção aqui. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Pode ver que a besta é um. O rei da terra também é outro. E o seu exército também é outro. Pode ver aqui, Apocalipse 19. E vi a besta e o rei da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. Vi aqui que tem dois exércitos, né? O exército de Deus e o exército da besta. Do lado da besta está o rei da terra, está os seus exércitos, que faz guerra contra o cavalo branco e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, em que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Pode ver que a imagem também é uma. Aqui se refere a três coisas: o sinal da besta, a adoração a ela e a sua imagem. Essa imagem dela, tudo indica que é a tecnologia. Quando você posta alguma coisa no Facebook, automaticamente vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube. Enfim, então é a tecnologia. A televisão, tudo isso traz imagem, tudo que traz imagem, né? O celular, tudo traz imagem. Aí fala também, deixa eu ver, a sua imagem, né? E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne, né? No Apocalipse existe dois cavalos brancos. Um cavalo é o anticristo, que vai vir com a morte, junto com o cavalo amarelo e o cavalo, enfim, que a gente chama que é cavalo verde, né? Cavalo verde. Enfim, que vem com os cavalos lá. Aí tem o outro que vem, que nem o outro cavalo que vem, o outro cavaleiro no cavalo branco. Esse é Jesus, é o que vem, que está escrito lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua coxa está escrito o seu nome. Então esse já é Jesus, né? Já o primeiro que vem é a besta, do Apocalipse 6, né? É a besta. Então aqui a gente vemos que a adoração e a imagem são diferentes. Adoração, sinal e imagem são diferentes. A Bíblia diz que serão julgados os que adoraram a besta, sua imagem, e os que receberam o sinal. Receberam o seu sinal. O sinal da besta é que vai fazer a compra, presta atenção. A imagem é que vai transmitir o anticristo para todo mundo, onde vai aparecer os sinais dele, os prodígios que ele vai fazer.
né? Que o falso profeta vai fazer lá, que vai vir junto com a besta, o falso profeta. Então essa imagem vai ser transmitida para o mundo todo. A televisão não transmite as notícias, não tem um jornal, os jornais. Cada emissora tem o seu jornal e transmite as notícias do dia a dia, a notícia do que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Pois vai ser assim. A imagem é para transmitir o anticristo, para transmitir ele, para decretar a nova ordem mundial, para decretar o decreto que todos têm que adorar ele, enfim, né? E o sinal é que vai fazer a compra no supermercado. Você vai abastecer o seu carro, você vai fazer compras no supermercado, você vai. O sinal que é da besta que vai fazer as compras. Você só vai comprar e vender se tiver o sinal da besta. Então o sinal dele é como se fosse um cartão de crédito, né? Um cartão. Você terá crédito para comprar em qualquer lugar com o sinal da besta. Ninguém sabe o que é ainda esse sinal, né? Mas quando o anticristo aparecer, ele vai revelar que sinal é esse. Então, e a adoração? A adoração é que as pessoas vão adorar ele, né? Voluntariamente ou obrigado, né? E as pessoas que receberam o sinal também vai fazer parte dele, do anticristo. E adoração, e que os que vão coisar também a sua imagem também vai fazer parte. Vão ser condenados. A gente viu aqui Apocalipse 19:19 que vão ser condenados. E mostra também que a besta não é o rei da terra, os governantes, as autoridades. O anticristo, o julgamento, o anticristo é diferente. Por que é diferente? Que nem a gente viu aqui na Bíblia, que a besta vai ser julgada. A besta, quem vai derrotar ele é o próprio Jesus. Ninguém tem poder na terra para derrotar a besta, o anticristo. Só Jesus. A Bíblia diz que ele vai, com o seu assopro, ele vai derrotar a besta, né? Então é pelo assopro de Jesus que Jesus, quando ele vir, ele mesmo vai derrotar a besta, o anticristo. Só Jesus tem esse poder de derrotar a besta. Ninguém mais na terra tem. Porque a besta, irmão, nada mais é que o próprio demônio, o próprio Satanás. Transfigurado em pessoa, se passando por pessoa. Que nem Jesus veio na terra, ele vai imitar. Que nem Jesus veio na terra em forma de humano, como pessoa. Assim o anticristo também vai vir também na terra como pessoa, igual Jesus. Então ele vai ser uma pessoa transfigurada. O demônio vai ser, o diabo vai ser uma pessoa transfigurada, que é o anticristo, que vai se opor contra Deus e contra tudo que se chama Deus, e vai obrigar as pessoas na terra a lhe adorar. E ele nega o Pai, nega o Filho e nega o Espírito Santo. Então ele não tem comunhão com Deus, porque ele nega o Pai, nega o Filho e nega o Espírito Santo. Por isso que ele é o próprio demônio mesmo. Quem é que nega Jesus? É só o Satanás, não tem outro na terra. Então, aí tem outra parte aqui também. Apocalipse capítulo 13 e versículo 13, né? A besta vai usar a sua imagem, para perseguir o povo. A besta, o anticristo, vai usar a imagem para perseguir o povo. Que nem eu falei, a imagem, o que é que tem imagem aqui no mundo? O celular tem imagem, as redes sociais, YouTube, Facebook, tudo tem imagem, né? Instagram, todos têm imagem. Então, o anticristo vai usar o que? As redes sociais. Qual é o meio de comunicações? As redes sociais, a televisão. Essa vai ser a sua imagem. A sua imagem será transmitida para todo mundo. Ele vai usar também o que? Vai usar... Tu já viu aqueles refletores de imagem que geralmente as pessoas usam para trazer uma imagem para a igreja? Eles colocam no telão lá, aí aparece aquela imagem, o refletor, né? Aquele coisa lá, eu esqueci o nome, mas então vai ser isso, ele vai coisar a imagem dele.
E geralmente as redes sociais é usada para atacar um político, para as pessoas fazer gravações e fazer coisa. Então, quando tem uma notícia de primeira mão, as redes sociais transmitem através, principalmente o YouTube. Quando tem alguma notícia, é só ir lá no YouTube que tá lá. Qualquer notícia, qualquer coisa que você quiser, até para botar um prego, alguma coisa, tem vídeo lá no YouTube. Então o diabo vai usar essas imagens para ele ser divulgado, para divulgar ele. Através das redes sociais ele vai ser divulgado para todo mundo. Hoje é o meio de comunicação mais rápido que tem, para a pessoa ficar famosa, para a pessoa ser vista, as redes sociais, é a televisão. Quando passa alguém na televisão, essa pessoa fica famosa. Rapidinho a mídia transforma aquela pessoa em alguém famoso, né? A pessoa, para ficar famosa, basta ela passar nos programas de televisão, aí explode, aí as visualizações dela aumentam, os seguidores aumentam, enfim. Geralmente as pessoas famosas, tudo faz parte da televisão, né? Tudo faz parte da mídia. Então o diabo vai ser transmitido pela mídia, pelas redes sociais, para perseguir o povo, para perseguir os moradores da terra e fazer com que adore a ele. Então Apocalipse 13:13 fala: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Por que à vista dos homens? Porque, como eu falei, ele vai usar um transmissor de imagem para passar lá, tipo como se fosse um telão gigante, que as pessoas da terra vão ver e vai aparecer lá os milagres dele, as coisas dele. Mas é tudo sinal de mentira, não é de verdade não, é de mentira. E o que vai ser visto só para os homens, só para nós, para as pessoas que estão na terra. Esses sinais vai ser mostrado. Então é sinais de mentira. Por que de mentira? Porque ele vai usar, como eu falei, um transmissor de imagem, onde vai passar esses milagres. Mas esses milagres não são verdadeiros. E o 14, versículo 14 fala: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizera em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebeste a ferida da espada e vivia. Pode ver que a besta e os falsos profetas, eles andam juntos, né? E o falso profeta faz os sinais de maravilha, e aí depois ele faz com que as pessoas fazem uma imagem para adorar a besta que foi ferida e que reviveu. Então eles dois são dois personagens que andam juntos, que se opõem contra Deus. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo aí? Então nunca houve um ser tão cruel como a besta. Por que tão cruel? Você, que nem nós lemos aqui, que ele vai usar a sua imagem para perseguir o povo. E quem não adorar ele, quem não adorasse a imagem da besta, seria morto. Fizessem que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Ele vai fazer o que? Vai fazer uma estátua, vai fazer que fizesse uma imagem, vai fazer uma imagem, a imagem da besta, para que todos adorem. Quem não adorar vai ser morto. É que nem aconteceu lá no tempo de Daniel, na Babilônia, que fizeram uma estátua de ouro e obrigou todas as pessoas a adorar.
Inclusive Daniel não... o rei mandou que todos quem não adorasse ia ser lançado no fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, né? Porque não adoraram a imagem da besta daquela época, da época do rei Nabucodonosor. Mas Deus livrou eles do fogo, né? Deus livrou eles do fogo. Só que agora vai ser diferente, irmão. A besta, ela vai perseguir todas as pessoas, inclusive os cristãos. Os cristãos não estão livres da época do anticristo, da besta. Porque a Bíblia diz que ele vai perseguir os santos. A besta vai perseguir os santos. Então os santos não podem ser desviados, porque desviado não é santo. A pessoa que se desvia do caminho de Deus, ela não é considerada santo. Ela se torna até pior do que um pecador que não conhece a verdade. Então, uma pessoa que está desviada não pode ser chamada de santo na Bíblia. Santos é aqueles que não adoraram a besta e que perseveraram na fé, né? Porque na época da besta vai ter apostasia. As pessoas vão negar a fé. Por que vão negar a fé? Porque muitas pessoas que creem em Deus, que são cristãos, vão negar Jesus. Por que vão negar Jesus? Porque não vão aguentar a tribulação. Porque só vai comprar e vender quem tiver a imagem da besta. E aquele que não quiser adorar ela, não vai poder comprar. Não vai poder comprar comida para dar para sua família. Então muitas pessoas não vão aguentar ver a sua família padecendo e vão se entregar ao anticristo para poder se salvar, para não morrer de fome. Porque na época do anticristo vai ter muita fome, vai ter muita peste, muita praga, porque ele vem junto com os cavalos. Os cavalos simbolizam a morte, a doença, as enfermidades. Hoje já existem muitas doenças mortais, né? Inclusive a pandemia, coronavírus aí que vem matando muita gente. Não deixa de ser uma praga, não deixa de ser, não deixa de fazer parte dos cavalos do Apocalipse, né? Que um vírus que transmitiu todo mundo e teve uma ordem mundial que não era para abrir as lojas, não era para dar vacina, obrigando as pessoas a se vacinar. Quem não se vacinar não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje em dia até tem igreja aí que você só entra se tiver tomado a segunda dose. Então é uma obrigação, não deixa de ser uma ordem mundial. Por que é uma ordem mundial? Porque foi um decreto que veio lá da Europa e transmitiu para todo mundo, né? Um vírus que apareceu aí através da China e aí transmitiu para todo mundo. E hoje todo mundo foi obrigado a fechar. As igrejas foram obrigadas a fechar, as lojas foram obrigadas a fechar. Todo mundo fechou, todo o comércio fechou, tudo ficou parado, todo mundo ficou em casa. Então a ordem o que foi? Ficar em casa. Quem desobedecesse pagava a multa. Então é uma ordem mundial e todo mundo obedeceu. Teve alguma resistência? Não teve. Algum pastor, algum líder de igreja resistiu à nova ordem mundial, a ordem do coronavírus, de parar tudo parou, tudo foi parado. Então, não teve nenhuma resistência. Por que não teve? Porque foi uma ordem mundial. Quem desobedecesse ia ser preso, ia pagar multa, ia perder o seu comércio, ia perder a sua loja. Então todo mundo obedeceu. Todo mundo ficou pianinho, todo mundo obedeceu, ninguém desrespeitou. Então é mais ou menos isso, a ordem mundial é essa. Que o anticristo vai dar é essa. E todos vão ser obrigados. Ele vai usar a sua imagem ali adorar. Ó, 2 Tessalonicenses, vamos ler em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. O apóstolo Paulo exortando os Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, né,
existia uma grande dúvida lá sobre o anticristo, sobre quando Jesus ia vir. E Jesus e Paulo explicou aos Tessalonicenses sobre a vinda de Jesus e sobre a manifestação do anticristo, tá? É o título da mensagem. O título da mensagem já fala por si. Quando você lê um capítulo, se você lê hermenêutica, você estudou hermenêutica, estudou escatologia, principalmente hermenêutica, tá? Falar que você nunca deve desprezar o tema da mensagem. Aqui em Tessalonicense, 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 1, tem um tema. Esse tema trata do assunto de todo o capítulo. Quando você lê um versículo, geralmente vai estar o tema em cima. Esse tema vai falar do assunto que você vai ler. Ele fala sobre todo o tema, é o tema da mensagem. Então o tema da mensagem é esse: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Pode ver que fala da vinda de Jesus e fala do anticristo, né? Ora, irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia o dia de Cristo estivesse já perto. Pode ver, como se o dia, quer dizer, os Tessalonicenses estavam esperando Jesus, mas Paulo falou que Jesus não estava perto ainda. Por que não estava perto ainda? Porque foram feitas uma epístola, falaram lá, e até teve revelações para tirar o entendimento dos Tessalonicenses. Então eu disse para ele não se perturbar, ou por espírito, ou por palavra, né? Como se fosse eles mesmos. Porque falaram lá em Tessalônica, aos Tessalonicenses, que Paulo tinha falado várias coisas, mas Paulo não falou nada. Foi algumas pessoas que fizeram até cartas, epístolas, e para tentar confundir o povo de Deus ali, os Tessalonicenses ali na cidade de Tessalônica, né? Então vamos ver o versículo 13: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 23 já fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Por isso que o nome dele é anticristo, porque ele vem antes. Que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo, viu? O anticristo vai vir primeiro. O antes sempre é primeiro, sempre vem antes. O anticristo vai vir primeiro, irmão. É por isso que o nome dele é anticristo. É porque ele vai vir antes de Jesus. Tem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado e o filho da perdição. Primeiro tem que vir a apostasia. Primeiro tem que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Ele tem que vir primeiro, o anticristo, para provar a fé dos cristãos. Então, quando a gente aceitou Jesus, ensinaram para a gente que Jesus ia vir voltar para arrebatar a sua igreja, e que a gente não ia passar pelo anticristo, pela grande tribulação. Mas isso não é verdade, irmão. Em Mateus 24, Jesus fala aos seus discípulos particularmente. Aquela pregação não foi para todo mundo, foi só para os discípulos. Em Mateus 24, Jesus falando que na grande tribulação que o discípulo ia passar. E nós somos discípulos de Jesus. Então a gente pode ver, o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui que o anticristo vai vir primeiro e que vai vir a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é que as igrejas vão negar a fé, os irmãos vão negar a fé, o povo de Deus vai negar a fé. Já estão negando, né?
Hoje em dia a gente só vê prosperidade na igreja. Acabou os cultos do Espírito Santo, acabou o preparamento, acabou, não tem mais o Espírito Santo, o pessoal só vai na igreja para buscar bem material, para ter uma vida próspera aqui na terra, para viver bem, para ter luxo. Então tudo isso é apostasia, Antigamente as pessoas iam para a igreja para receber o Espírito Santo, para buscar o poder de Deus, para se revestir. Hoje em dia, se você fizer uma campanha dessa, não dá ninguém lá na igreja. Mas quando faz campanha de prosperidade, de 300, aí aparece todo mundo na igreja. O estacionamento enche, lota de carro, né? Carro e moto. Todo mundo vem. Quando fala em bênçãos, todo mundo vem para a igreja, né? Quem não gosta de bênção, né? Só que a vida não vai ser só bênção. Um dia vai chegar a prova. Um dia Jesus vai colocar em prova os que o seguem, os seus fiéis. Então, para você entrar no céu, você tem que ser provado. Você vai ser provado. Essas pessoas que coisam assim é porque elas não vão aguentar. Essas pessoas que dizem, não, a gente vai... É porque elas não gostam de luta. No dia lá da luta elas não vão aguentar. Não vão aguentar, irmão. Porque elas não se revestem do poder de Deus. Elas não vêm na igreja para buscar o Espírito Santo. Entendeu? E quando chegar no dia da luta, no dia da prova, elas não aceitam a prova, não aceitam a repreensão, não aceitam. Então quando o anticristo vier, elas vão adorar o anticristo. Por que que vão? Porque elas não vão aguentar a luta. Elas não vão aguentar ficar sem comer, sem beber, vão se entregar ao anticristo. Não vai ser fácil esse dia. Quem estiver vivo nessa época vai padecer. O versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá vendo? Ele se opõe, vai se levantar contra tudo e contra todos o que se chama Deus ou se adora. Por quê? Vai haver uma grande perseguição, não só cristão, não só evangélica, mas em todo mundo. Ninguém vai pronunciar o nome de Deus, porque ele nega a Trindade, ele nega o Pai, ele nega o Filho e ele nega o Espírito Santo. Então o diabo, ele nega os atributos de Deus, ele quer ser adorado pelo povo, pela nação. Então não vai ser pronunciado, ninguém vai pronunciar o nome de Jesus, o nome de Deus e muito menos o Espírito Santo de Deus aqui na terra, na época dele. E quem desobedecer a sua ordem será morto, será preso, será perseguido. Então mostra que vai ter oposição, mas ele vai ter oposição. O anticristo vai ter oposição. Muitos crentes são fiéis a Deus ainda. Muitos crentes ainda adoram a Deus de verdade, em espírito e em verdade. E não vão se render ao anticristo, mesmo morrendo. Que nem na época dos discípulos, que morreram e não negaram o nome de Jesus. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco. O apóstolo Paulo dizendo, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo perguntando para a igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. Porque ele falou, Paulo já tinha falado isso muito antes, e muito tempo atrás, o apóstolo Paulo já tinha falado aos Tessalônicas, aos Tessalonicenses, sobre a vinda de Jesus, sobre o anticristo, que o anticristo ia vir primeiro,
Mas alguém foi lá na igreja e falou ao contrário, falou que não, que Jesus estava perto, que estava chegando e que não sei o que, para confundir os cristãos, para confundir os Tessalonicenses. Mas Paulo, por isso, escreveu essa epístola, essa segunda epístola, para quê? Para que eles não fossem enganados, porque vai vir primeiro a apostasia, o filho da perdição, o anticristo vai se manifestar primeiro. E ele vai se opor contra tudo que se chama Deus. Ele vai negar o Pai, o Filho, ele vai negar a Trindade e o Espírito Santo. E ele vai se centrar no trono de Deus. Você sabia que em Israel tá sendo construído, vai construir o terceiro templo. E tudo indica que lá nesse terceiro templo é onde o anticristo vai reinar, né? Onde o anticristo vai se assentar. Porque ele não vai se assentar lá no céu. O anticristo não vai se assentar lá no trono de Deus, lá no céu. Mas é aqui na terra. Tudo indica que é lá em Israel. Que lá sempre foi o templo do Senhor. Lá sempre foi. Em Israel sempre foi. Em Jerusalém sempre foi o lugar onde Deus operou, onde Deus habitou, onde Jesus pregou, né? Onde Deus usou Davi, usou Salomão, usou vários reis lá em Israel. Então tudo indica que é lá que o anticristo vai reinar, vai se assentar no trono, vai construir o terceiro templo. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu trago para vocês nessa manhã, falando diretamente de São Paulo, Campinas. Que Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Essa é a minha escatologia, o que eu entendi na palavra do Senhor, né? E que o próprio livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 4, Paulo falando aos Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 2, ele trata do assunto do anticristo. Ele deixa bem claro que o anticristo vai vir primeiro. Ele vai se opor contra tudo e contra todos que se chama Deus, contra todos os que adoram a Deus. Então, ele não vai perseguir somente os cristãos, ele vai perseguir todas as religiões, todas as seitas, todos vão ter que adorar a sua imagem, a imagem da besta, do anticristo. E só quem vai poder derrotar o anticristo é somente Jesus. Ninguém na terra tem esse poder, porque o anticristo é o próprio demônio, é o próprio Satanás, é o filho da perdição, irmão. É um ser mais perigoso e mais maldoso que já houve na face da terra. Nem se compara com o que aconteceu na Babilônia, no Egito, na Síria, com os romanos, nada disso, irmão. O anticristo é pior do que todas essas coisas. É o ser mais perigoso que tem, que vai ser. A Bíblia diz que nunca houve, nem vai haver uma tribulação tão grande. Jesus falou em Mateus 24, que nunca houve, nem vai haver, desde a criação do mundo, um tempo mais difícil e mais coisado e mais cruel do que o anticristo. Por quê? Porque ele é o próprio demônio, é o próprio Satanás. Quem é mais perverso na terra que Satanás? Ninguém. Quem é mais maldoso na terra do que o diabo? Ninguém, irmão. Ele é o ser mais perigoso que tem na terra, é o anticristo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.